Tu és poderoso, Senhor. E te louvamos porque o Senhor nos permite estarmos aqui mais um dia na tua casa de oração para te glorificar, Senhor, para te louvar, te exaltar, te bendizer. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, pelas maravilhas, pelas verdades e pela justiça do Senhor. Que possamos entender, compreender e viver os teus desígnios, os teus planos, a tua verdade, a tua orientação. Que nesta manhã, Senhor, o nosso coração te louve, te glorifique e te exalte. E a igreja que crê, por favor, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Bom dia. Pode se assentar. Na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Que coisa maravilhosa, né? Então vai para Atos capítulo 9. Não quero delongar, não quero perder tempo. Atos capítulo 2, que o Espírito Santo fale conosco, amém? Que o Senhor nos oriente, que Ele possa discernir, trazer a verdade para as nossas vidas, que o nosso coração possa entender e permitir o discernimento do Espírito Santo, porque foi Ele que o Senhor nos deixou aqui, amém? Sim ou não? Foi Ele que o Senhor nos consolou, sim ou não? Glória a Deus por isso. Ele é ou não é o nosso consolador? Então, não podemos abafá-lo, né? Sem Ele, não temos direcionamento, discernimento, nada do reino do Senhor. Sem Ele não há consolador. O interessante é que ontem eu disse para uma pessoa, falei, olha, Jesus Cristo é tão maravilhoso que Ele já tirou toda a ansiedade e perturbação futura. Nós que, muitas vezes, por falta de fé, e um dia eu disse isso aqui na igreja, e falei para ele ontem, porque ele disse para mim, pastor, é tão simples, né? É como um grão de semente de mostarda, do tamanho, né? Minúscula semente, mas quando plantada, cresce, germina, se torna uma grande hortaliça, a maior de todas. Aí eu disse para ele que um dia eu disse para a igreja, sabe por que Jesus Cristo falou, deu o exemplo da semente de mostarda? Porque Ele quis dizer para mim e para você que a fé precisa somente existir em nós. Ela não precisa ter tamanho, só existência. Só existência. Mais nada. Mais nada. E aí eu disse para esta pessoa, Jesus Cristo já destruiu toda a ansiedade, toda a preocupação futura dos servos, dos cristãos, dos discípulos dele. Quando ele diz, não turbe o teu coração, não traga peso para o teu coração, não angustie o teu coração, não contamine, não suje o teu coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu iria e prepararia. Então, Jesus Cristo quebra toda a situação de incerteza futura.
O cristão que tem certeza futura não é cristão, não está firme em Cristo Jesus. Ele está se enganando. Ele está se enganando. Então, olha o que acontece no versículo de número 10 de Atos, capítulo 9. Ora, havia em Damasco um crente chamado o quê? Ananias. O Senhor falou com ele numa visão. Ananias, pronto, Senhor, respondeu ele. É interessante que todas as vezes que fala de servos, de cristãos, a Escritura Sagrada diz que quando Jesus Cristo falava com eles, eles diziam: eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, que eu te escuto. Não foi assim com Samuel? Não foi assim com o próprio Saulo? Quando ouviu a voz de Jesus Cristo, disse: quem é, Senhor? O que é, Senhor? O que o Senhor quer, Senhor? Sim ou não? Entenda isso. Todo cristão se coloca à disposição. Quando ele escuta a voz do Senhor, ele se coloca à disposição. E aí ele continuou dizendo: o Senhor lhe disse, versículo 11: vá à rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso. Ele está orando. Eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias, entrando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse o quê? A enxergar. Olha que coisa tremenda. Quem que Jesus Cristo usa de exemplo para falar com Saulo de Tarso? Ananias. E por que será, né? Justamente porque sabia que da parte de Ananias vinha: fala, Senhor. Jesus Cristo conhece os seus, igreja. Jesus Cristo não fala com aquele que não está disposto a obedecer. Jesus Cristo não anuncia nada daqueles que não está disposto a viver o reino. Jesus Cristo usa a figura de visão, ou seja, numa visão, a figura de Ananias, a pessoa de Ananias, numa visão para falar com Saulo: olha, eu vou enviar uma pessoa chamada Ananias para falar contigo a meu respeito. Oh! Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo uma condição com isso: que quem fala no coração de todo e qualquer ser humano é o Senhor. E quem coloca autoridade e honra na vida do ser humano é o Senhor. E ponto final. Quem consolou o coração de Saulo a respeito de Ananias foi quem? O Senhor. Cristo Jesus. Eu vejo muitas pessoas querendo honras, eu vejo muitas pessoas querendo crescer. Melhor, vou resumir. Eu vejo muitas pessoas querendo ser reconhecido e ter reconhecimento. Serve Cristo Jesus. Acabou. É Ele que faz você ser reconhecido. Entenda isso. Não vá no braço e na força da tua natureza humana que ninguém vai te reconhecer. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Oh, glória. É pelo Espírito? Glória. Glória a esse Senhor maravilhoso. Ele continua dizendo, no versículo 13, a palavra continua falando conosco o seguinte: mas Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que esse homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão. Olha que coisa, da parte dos sacerdotes principais, para todos os que invocam o seu nome. Porém o Senhor disse a Ananias: vá fazer o que eu digo. Porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios. Obrigado, Jesus Cristo. Se não fosse a obediência de um servo, estávamos perdidos.
Porque Paulo foi escolhido para levar a mensagem justamente para nós, que éramos gentios. Estão entendendo? E seus reis? E perante o povo de Israel, e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias, Ananias, Ananias. De repente você pode estar pensando, né? Eu acho que o pastor não leu os versículos, muito pelo contrário. Aqui mostra que Ananias questionou, falou com Jesus Cristo da situação. E Jesus Cristo permitiu a Ananias expor o coração dele, para mostrar para Ananias os planos que Jesus Cristo tinha para ele. E é interessante que esse versículo aqui fala de toda a vida de Paulo. Que ele iria pregar aos gentios e reis. Sim ou não? E a Israel também. Sim ou não? Aonde que Paulo ficou preso? Para quem que Paulo mais pregava? Para quem que Paulo mais anunciava? E qual foi o povo que Paulo ministrou, falou? E aí Jesus Cristo termina o versículo dizendo, porque eu já consolei ele, que ele vai sofrer por mim. Todo aquele que Jesus Cristo escolhe, Jesus Cristo capacita, e Jesus Cristo já fala o que vai acontecer. Ninguém fica perdido. Entenda isso. Pastor, eu estou meio perdido. É que você ainda não está entendendo Cristo Jesus. Porque aquele que vem para a presença do Senhor, ele pode ter certeza. Pode ter muita certeza. Ele não fica sem direção. E não há dúvida no coração dele. Entenda isso. Não há dúvida. Entenda isso. Então esses poucos versículos, esses 2 versículos, esse diálogo que Jesus Cristo teve com Ananias mostrou toda a história e vida de caminhada de Paulo com Jesus Cristo. Vai ser meu servo? Sim ou não? Vai andar na minha presença? Vai falar aos gentios e os reis? Ou seja, a prisão de Paulo era necessária. Porque só assim ele poderia chegar nas autoridades da época. Nas autoridades gentias. Entendeu? Então Paulo sabia que a prisão dele era para ele servir o Senhor dele. Lembra de sexta-feira? Lembra da mensagem de Filemão? Onde que Paulo estava? Na prisão. Onésimo, o escravo, foi encontrado preso e entregou a vida a Cristo Jesus aonde? Na prisão. E Paulo diz, olha, eu mesmo preso, Filemão, se houver necessidade de pagar a dívida que Onésimo tem contigo, eu pagarei. Só falou preço. Um homem frutífero em todo o tempo, em toda a área da vida dele, mesmo preso. Não é a condição. Entendeu? Não é a condição, não é o ambiente.
Não é da onde você ou saiu ou da onde ou aonde você está. É com quem você está. Paulo prosperava mesmo preso. Pagaria uma dívida se fosse necessário, estando preso. Como somos ingênuos, né? Como somos ingênuos. Estamos perdendo as nossas oportunidades. Quantos passaram pela essa terra e não puderam conhecer Cristo? Nós conhecemos Ele. Estamos perdendo a maior oportunidade da nossa vida. Sabe com o quê? Com aquilo que não poderemos levar. E nem desfrutar eternamente. Que é a construção das coisas deste mundo. Ninguém vai levar nada deste mundo. Como viemos, voltaremos. Nus, ainda chorando. E voltaremos da onde viemos, para o pó da terra. Vamos continuar. Ai, coisa maravilhosa. Então Ananias foi, encontrou Saulo em casa, versículo 17. Pôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você na estrada, me enviou para que você possa ficar cheio o quê? Do Espírito Santo. Cheio do quê? E recupere a sua vista. Cheio do quê, igreja? Cheio do quê, igreja? E recupere o quê? A sua vista. A sua visão. No mesmo instante, foi como se tivesse caído escamas dos olhos dele. E Saulo pôde enxergar outra vez. E foi o que, igreja? Batizado. Então ele comeu e ficou forte o quê? Novamente. Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco. Vários dias. E foi para onde? Para a sinagoga. A fim de anunciar o quê? Que Jesus, esse Cristo maravilhoso, é o Filho de quem? De Deus. E todos os que ouviam Saulo ficavam maravilhados. Este não é o mesmo homem que perseguia tão ferozmente os seguidores de Jesus Cristo em Jerusalém? Perguntavam eles. E nós sabemos que ele veio aqui para prender a todos e levá-lo presos aos sacerdotes principais. Saulo se fortalecia o quê? Cada vez mais. Na pregação. E os judeus de Damasco não podiam resistir às suas provas de que Jesus era verdadeiramente o quê? O Cristo. Olha que coisa. Depois de algum tempo, os líderes judaicos resolveram de comum acordo matá-lo. Olha, presta atenção. A primeira coisa que Ananias fez quando encontrou Saulo, pôs as mãos sobre ele, ou do lado. Sobre tem que ser no alto da cabeça, né? Não é isso? Sobre ele. Ele disse para Saulo o seguinte: o que tinha acontecido com Saulo, entendeu? Que Jesus Cristo havia aparecido para ele aonde? No caminho. Sim ou não, igreja? Então, Ananias abre a boca dizendo: olha, eu estou aqui porque Jesus Cristo me falou o que aconteceu contigo. Jesus mostra para Saulo Ananias, e Jesus fala para Ananias o que tinha acontecido com Saulo. Evangelho, Escritura Sagrada, Reino de Deus, tem conexão. As coisas não são distorcidas.
como que alguém pode falar uma coisa para mim se não faz parte da minha vida com Cristo Jesus? Como que eu posso receber uma palavra de alguém, ou uma profecia de alguém, se ela não tem conexão com a minha vida? Se ela não tem nada a ver com a Escritura Sagrada, nada daquilo que o Senhor nos orienta. Isso aqui é uma advertência para nós, que fica tentando encontrar respostas no vento, para lá e para cá, como pessoas tateando sem enxergar. Eu vou ouvir fulano para ver se ele fala comigo. Já não basta Jesus Cristo? Já não basta a Escritura Sagrada? Não estou dizendo que uma pessoa não vai ser usada para falar contigo, falar comigo, não estou dizendo isso. Mas você, em dado lugar, essa pessoa vem e fala contigo. Agora, você e eu ficarmos aí procurando respostas? Vem cá, qual foi a primeira situação que Ananias disse para Saulo? Você será cheio do Espírito Santo. E a Escritura Sagrada diz que quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado. Ele se alimentou, se fortaleceu e foi para onde? Foi executar as cartas que estavam no bolso dele, ou foi para a sinagoga falar de Jesus Cristo? Toda pessoa que tem um encontro com Cristo Jesus, ela não continua a mesma vida. Ela se converte. Ela muda a direção da vida dela. Não tem jeito, amada igreja. Aqueles que estão em Cristo Jesus e continuam a mesma vida, tem algo errado. Está tudo errado, na verdade. Não encontrou ainda Cristo Jesus. Foi um tempo do emocional somente. Não houve a conversão. Não houve arrependimento. Saulo abandona as cartas e vai anunciar quem? Jesus Cristo. As cartas que eram contrárias a Cristo Jesus já não tinha mais valor para Saulo. Agora o que tinha valor para Saulo era quem? Jesus Cristo. A vontade de levar os cristãos à prisão não pertencia mais para Saulo e para a vida dele. Glória a Deus por isso. O que pertencia para Saulo agora era Cristo Jesus. E ele ia na sinagoga anunciando que Jesus Cristo, e as pessoas, os sacerdotes, as pessoas, está escrito aqui, ó. Os judeus de Damasco não podiam contra Saulo. Não tinha argumento. Porque ele falava com tanta vivência, com tanta propriedade, porque estava vivendo o que estava falando, que as pessoas não podiam argumentá-lo, nem questioná-lo. E eu estou falando de um homem que provavelmente não tinha 3 dias com Cristo Jesus. Entendeu que não é o tempo? É o coração. É a entrega. É a renúncia. Vocês estão entendendo isso? Que não é o tempo que eu estou com Cristo. É o meu coração nele. É a minha renúncia da minha natureza humana caída e a minha entrega ao teu reino. Vamos dizer que fazia uma semana que ele estava com Cristo Jesus. E ninguém já podia e não tinha condições de argumentá-lo mais. Falava com tanta propriedade, com tanta intrepidez. Porque ele estava vivendo e sonhando esse reino. E depois de algumas semanas as pessoas já queriam o quê? Matá-lo. Depois de algumas semanas, os líderes
Os principais sacerdotes da sinagoga já queriam o quê? Matá-lo. Por quê? Porque ele estava falando a verdade. E a verdade estava denunciando o pecado deles. E sabe por que ele estava já assim? Uma nova pessoa, uma nova criatura? Porque ele estava cheio, porque ele havia recebido o Espírito Santo. Presta atenção que Jesus Cristo fala do Espírito Santo antes dele ir para o Pai. Antes da oração que ele fez em favor das suas ovelhas, dos seus cristãos, do seu rebanho, do seu povo para com o Pai. O Evangelho de João, capítulo 16, diz o seguinte, o próprio Cristo Jesus falando no versículo 12, ó, há tanta coisa que eu ainda quero dizer, mas agora vocês não podem suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas falará aquilo que ouviu. Ele falará a vocês a respeito do futuro. Do futuro. Por que que a ansiedade e perturbação e angústia no nosso coração a respeito do futuro? O texto que eu acabei de ler, de Saulo, falou ou não falou do futuro para ele? Ele sabia ou não sabia o que ia acontecer com a vida dele? Tinha ou não tinha consciência? Sim ou não, amada igreja? Então pronto. Está escrito. Está escrito. Jesus Cristo diz, olha, virá o Consolador, o Espírito Santo. O que veio sobre a vida de Paulo? O Espírito Santo. Até quando vamos abafá-lo? Até quando vamos impedir dele falar conosco? Sabe por que você está ouvindo essa mensagem hoje? Porque ele falou para mim. O que vou falar, Senhor? Fale do Espírito Santo. E é assim. Ah, mas e o esboço que eu preparei? Problema. Rasgue e joga fora. Obedeça. Ah, mas o que Jesus Cristo me pediu é difícil. É não. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E ele mesmo está dizendo aqui, ó, que ele deu a todos que o entregou a ele a própria vida, deu um consolador que vai consolar, trazer a verdade, sempre a verdade, e avisar a respeito do futuro. Jesus Cristo falava de coisas que iriam acontecer. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha o corpo, o templo do Espírito Santo. E ele diz, olha, antes do Filho do Homem voltar, haverá guerra, nação contra nação, rumores de guerra, peste, terremoto, o que a gente vive hoje. E por que negligenciamos isso? Até quando você vai aceitar o Espírito Santo ser o tutor da tua vida, o orientador da tua vida? Dizer para você, não, é por aqui sim, é por aqui não faça isso sim, faça isso. Não, cale a boca, não, fale agora. Até quando nós vamos impedir isso? E aí Jesus continua dizendo, a respeito do futuro, aí o 14 diz, ele me glorificará, e trará grande honra para mim, ao mostrar a vocês, o quê? A minha glória.
tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu posso dizer-lhe que ele mostrará o quê? A vocês a minha glória. Mas um pouco e não me verão mais, porém um pouco mais e me verão novamente. Olha, eu vou morrer, vão me matar, tá? Eu vou para a cruz. Mas Jesus, não, qual Pedro? Não, Jesus, não seja assim. Arreda, afasta de mim, Satanás. Toda palavra contra a promessa e a vontade de Deus para a vida do ser humano é diabólica. Não importa da boca de quem sai, tá? Pedro não era o Satanás, mas as palavras de Pedro estavam vindo de Satanás. E quem era Pedro? Discípulo. Aquele que experimentou e vivenciou a própria glória de Cristo Jesus. Viu a transfiguração, viu Jesus andando sobre a tempestade, sobre o mar revolto e agitado, viu Jesus dando ordem para o vento e para o mar, viu Jesus fazendo um morto ressuscitar, pelo menos biblicamente dizendo nos evangelhos por 2 vezes, viu a voz declarando dos céus: este é o meu filho amado, a ele dai ouvido. Foi usado por Deus pelos próprios lábios para dizer: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Puxa, mas eu achei que Jesus Cristo tinha falado que a minha direção era essa, agora a minha direção é outra. Não, a sua direção é que Jesus Cristo falou, mas você quer ouvir aquilo que te agrada. Você deu ouvido a Satanás. O Espírito Santo viria para quê? Para mostrar a glória de quem? E para ensinar o quê? A verdade. Jesus Cristo começa esses versículos dizendo: eu queria tanto, e tem tantas coisas para falar, mas eu vou falar de algo que é primordial e tem que ser principal para a vida de vocês. Não viva sem o Espírito Santo. Não abafe o Espírito Santo. Não rejeite o Espírito Santo. Entrega-se à tutela dele, à orientação dele, porque ele vai te ensinar a verdade, as coisas futuras, ou seja, de como você tem que caminhar para o futuro, de como tem que ser a condução sua, da vida sua aqui nessa terra, para o futuro, as coisas futuras, e glorificará o meu nome. Foi isso que Paulo entendeu. E foi isso que Saulo viveu. Não se preocupou com prisão, porque sabia que a prisão ia glorificar o Senhor dele. Um homem preso, próspero. Um homem preso, honrado. Porque tinha um sangue que justificava ele. Um homem preso e reconhecido. Porque tinha alguém que falava dele. E esse alguém que falava dele é grande nos céus, na terra, embaixo da terra. E esse alguém que falava dele está nos 4 cantos dessa terra. E esse alguém que falava dele é onisciente, onipresente e onipotente. E ninguém podia mais segurá-lo. E ninguém poderia mais detê-lo. Entendeu, amada igreja? E ninguém poderia, e ninguém podia mais suportá-lo, de tanta verdade. Começaram a rejeitá-lo, e desejaram a morte própria dele.
daquele que estava com carta no bolso para perseguir os judeus, agora, cheio do Espírito Santo, porque tinha o Espírito Santo, reconheceu e viveu um valor maior. Reconheceu e viveu um valor maior. Agora não importava mais com as cadeiras. Agora não importava mais com as assinaturas das autoridades. Agora não importava mais com o valor daquelas cartas. Tudo para ele agora não era mais nada. Tudo para ele, ele mesmo disse, considerou como esterco. Para não falar outro nome. Porque agora as crianças já estão acordadas. Ele não estava mais preocupado com isso. A preocupação dele agora era se entregar à nova vida que ele havia recebido. E com autoridade, ele falava de Jesus Cristo. Coloque sobre os vossos pés e nós vamos orar. Porque agora, quem falará com vocês e comigo é o Espírito Santo. Eu não posso mais te orientar. Minha orientação foi até agora. E qual foi? A palavra. Eu só sei que Jesus Cristo falou para os seus discípulos: eu tenho tanta coisa para falar, mas vamos falar de algo que é importante e principal para a vida de vocês. Essas outras tantas coisas, Ele mesmo consolará vocês. Essas outras tantas coisas, o Espírito Santo vai orientar vocês. Ele vai trazer a verdade, Ele vai me glorificar. E além de me glorificar, Ele vai mostrar o futuro para vocês. O cristão não anda na escuridão. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele não precisa se preocupar com amanhã, porque ele sabe o que vai acontecer amanhã. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua verdade. Obrigado pela tua justiça. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua verdade. Como tu és um Deus bondoso e misericordioso. Tu és um Deus de justiça. E a tua palavra hoje, mais uma vez, nos ensinou. Se não tivermos o Espírito Santo, Senhor, nada temos. Não poderemos conhecer a verdade. Não nasceremos de novo. Não conseguiremos compreender e praticar a novidade de vida. A nova vida que o Senhor nos concedeu através da cruz do Calvário. Senhor. Que haja orientação. Que possamos ser obedientes como foi Ananias e Saulo. Por mais que possa vir argumentos e questionamentos. Por mais que Ananias quis explicar e falar para o Senhor quem era Saulo. O Senhor disse para ele: Ananias, já falei para ele o que vai acontecer com a vida dele, e agora estou anunciando para você o que vai acontecer com a vida dele. E quando chegar lá, fala para ele
aonde que eu encontrei Ele, porque eu já falei dele, eu já falei para Ele de você. Chega lá e fala que eu falei para você dele. A conexão, a engrenagem funciona. O corpo se torna perfeito em Cristo Jesus. Esse é o exemplo para a igreja. A igreja não pode ouvir duas vozes. Ela não pode caminhar por duas direções ou três direções. A igreja, ela tem que ser uniforme. Tem que ter um único consolador, um único orientador, tutor, aquele que glorifica o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, que ensina a verdade e o futuro para a igreja. Ninguém fica órfão em Cristo Jesus. Ninguém fica ansioso. Tem que começar a olhar para si mesmo. Que cristão ansioso é esse? Tem alguma coisa errada. Tem algo desconecta aí com o reino. Ansiedade não pertence a cristão. As coisas futuras. O próprio Cristo diz: eu não vou deixar vocês ansiosos e perturbados ou angustiados com as coisas futuras. Além de ter o Espírito Santo, eu já estou dizendo: para de perturbar o coração teu. Não turbe o teu coração. Não suje o teu coração. Só creia. Que exista dentro de você a fé. Ela só precisa existir, porque o mais ela faz como uma semente quando semeada. Saulo só pôde começar a viver a nova vida porque ele teve o Espírito Santo. Aquele que quer viver a nova vida de Cristo Jesus para a vida dele tem que ter o Espírito Santo. Tem que permitir o Espírito Santo ser o orientador, o consolador. Abandonou tudo para viver a verdade, porque já conhecia o futuro. Se não houver abandono, não conhece a verdade, não compreenderá o futuro. Muitas pessoas não têm entendimento do futuro porque não tem aquele que consola a respeito do futuro. Acham que a vida é única, estão somente, a vida é essa, nessa terra, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Ei, a vida minha e tu, o nosso fôlego de vida é único, tá? É único. Nascerá, crescerá e morrerá. E ponto final. É único. Não terá outra oportunidade. Não terá outra oportunidade. É só agora. O dia que for tirado o fôlego de vida, acabou a oportunidade. Que possamos clamar por esta palavra de hoje, por esta verdade revelada, e que o Espírito do Senhor torne-se o nosso Consolador. Que como Saulo recebeu o Espírito Santo, que possamos tê-lo. Que possamos tê-lo. E viver e voltar às práticas e aos princípios da verdade que o Senhor já declarou para nós. Ide, caminham
vão, preguem, fala. Era o que Paulo fazia. O Paulo acordava todos os dias, ia para a sinagoga pregar, falar de Jesus Cristo, anunciar quem Ele era. Ele era verdadeiramente Cristo, o Messias, o Salvador, o enviado, o esperado. Ele veio à igreja. Era isso que Paulo anunciava. Vocês têm que aceitar. Vocês têm que entregar a tua vida a este Cristo. Vocês têm. Vocês têm. Eu tenho provas que Jesus Cristo verdadeiramente é o Cristo. Que Jesus verdadeiramente é o Cristo. Eu tenho provas. A minha vida é esta prova. Eu sou essa prova. Eu fico imaginando a pregação de Saulo. Ele mesmo, a vida dele mesmo sendo a própria semente do Evangelho. E ele mesmo semeando, ele mesmo falando do encontro, falando do amor de Jesus Cristo, falando da verdade que ele havia recebido, falando do entendimento que ele havia adquirido de que a vida dele estava toda torta, errada, e agora ele não era mais um perseguidor, mas agora ele era um servo. Que agora ele estava vivendo uma nova vida, que agora ele estava praticando o que ele já havia sido chamado desde o ventre da mãe. Que agora ele pertencia a um reino, ele era embaixador de um reino, o reino celestial. E que verdadeiramente Jesus era Cristo. E que ele tinha prova de que Jesus era Cristo. E ninguém podia infutá-lo, ninguém podia indagá-lo, ninguém podia questioná-lo. Porque falava com tanta verdade, falava com tanta propriedade, falava com tanta vida. Eu imagino que as palavras saíam da boca de Saulo. Era vida. Tinha vida. Tocava no coração das pessoas. Porque agora o fôlego de vida dele era a semente do reino. Que a partir de hoje a minha e a tua vida seja a semente do reino. Que o fôlego de vida que eu e você temos seja a semente do reino. Que a partir de hoje até o último dia de fôlego de vida sejamos a semente do reino. Que o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso andar, por onde formos, enquanto tivermos vida, seja a semente do reino. Que a nossa própria vida seja a semente do reino. Enquanto a nossa vida não for a semente do reino, não teremos vida. E não haverá vida. Não pode germinar, crescer e frutificar. Por isso que Jesus Cristo nos alerta. Renuncie-se a si mesmo. Pegue a cruz e siga-me.